17. Nós vamos ler 3 versículos, depois vocês poderão assentar. Versículos 22, 23 e 24. E também o 25. Atos 17, 22. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Amém? Podem. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que o nosso pastor já mencionou ali que sente muito honrado, muita honra recebê-los aqui na nossa igreja. Louvado seja Deus pela vida Maricélia, diretora da Escola Teresa de Castro, também a Daiane, a vice-diretora, todos os professores, os padrinhos, a secretária de Cultura que está presente, todos os formandos e também os familiares que estão aqui prestigiando esse momento tão especial. É tão especial, meus queridos, que, salvo engano, é a primeira formatura do ensino médio da Teresa de Castro, não é isso, Maricélia? É isso mesmo, né? Então é um momento especial para a escola, para a igreja, para os formandos, para os professores, para a direção da escola e também para toda a comunidade serralitrense, né? A primeira turma, vocês vão ter o privilégio de levar isso, carregar isso na história de vocês. Eu participei da primeira turma de formandos da Escola Teresa de Castro. E ontem, essa semana, o evangelista irmão Vinícius nos ligou dizendo que o pastor está de férias, por isso ele não está trazendo a palavra aqui hoje. E disse que ele determinou que estivéssemos aqui ministrando a palavra nesta noite. Eu perguntei para ele se tinha a opção de dizer sim ou não. Ele falou: não tem opção de dizer nada. Eu falei: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Meus queridos, nós fizemos a leitura de alguns versículos aqui. Eu vou ser breve na minha fala. Paulo, o pregador do Evangelho de Jesus, apóstolo, chamado por Deus para ser um esteio, uma referência na igreja de Cristo, na era apostólica. Ele que antes da sua conversão perseguiu a igreja, matou cristãos, era extremamente zeloso na sua religiosidade, mas por bondade e graça de Deus, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e foi salvo, e passou a ser o maior defensor do cristianismo no seu tempo. E por onde ele passava, ele anunciava a palavra, plantava igrejas. E chegando em uma cidade, ele pregou o evangelho naquela cidade e levantou-se uma perseguição contra Paulo. Ele teve que sair fugido daquela cidade. Então ele chega na cidade de Atenas. Atenas, uma cidade grega. Todos sabem que a Grécia é o berço da filosofia. A filosofia nasceu e surgiu na Grécia. Atenas era a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e muitos outros filósofos que se reuniam nas praças da cidade. Cada filósofo desenvolvia as suas ideias e as pessoas
da cidade de Atenas, elas respiravam sabedoria, a cidade respirava sabedoria, era o centro intelectual do mundo naquela época. Se alguém quisesse buscar sabedoria, conhecimento na área da arte, na área da filosofia, o destino era Atenas. E quando Paulo chegou naquela cidade, andando naquela cidade, ele percebeu que além do conhecimento filosófico, da filosofia presente naquela cidade, ela era uma cidade também extremamente religiosa, marcada pela religiosidade. A tal ponto que Petrônio, que foi um cidadão romano do primeiro século, ele chegou a dizer que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que um filósofo, do que um homem. Havia naquela cidade cerca de 30 mil altares. Eles eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. E a história foi acontecendo, os tempos foram passando, e eles foram construindo altares aos deuses que eles acreditavam. E o que chamou a atenção de Paulo foi que, passando por um determinado lugar, ele encontrou um altar, e aquele altar recebeu o nome, ou venerava, cultuava a um Deus, mas chamado de Deus desconhecido. Deus desconhecido pelos atenienses. E Paulo, quando teve a oportunidade de pregar naquela cidade, ele começa a sua fala a partir da sua observação naquela cidade. Ele diz: olha, eu passando pela cidade de vocês, observando os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E é justamente esse Deus que vocês desconhecem que eu estou anunciando, eu estou a serviço dele. Esse altar foi construído, conta-se, a história conta que num determinado tempo veio uma seca enorme, uma seca muito grande, que afetou a Grécia, a cidade de Atenas, aquela região. E como eles eram religiosos, começaram a praticar, na prática da sua religião, fazer culto, orações aos seus deuses, pedindo chuva. Só que o tempo foi passando o tempo. Acho que eu vou ter que trocar de microfone, que esse aqui está... O tempo foi passando e nada de chover, nada de chuva. Então ele tinha um camarada lá chamado Epimenides, e eles procuraram esse moço, que não era um rapaz muito bem visto dentro da cultura grega da época. Falou: olha, já tentamos de tudo para que a chuva venha e nada resolveu o problema. E esse homem deu uma ideia para eles: vocês vão reunir várias ovelhas num só local. Isso não está na Bíblia. Estou trazendo aqui algo extra bíblico agora, nesse momento. E eu vou voltar para a Bíblia. Vocês vão reunir e vão soltar essas ovelhas. E onde as ovelhas onde elas pararem, vocês vão construir um altar e oferecer um sacrifício, que pode ser que vocês clamaram aos deuses da cidade de vocês, mas falta um Deus que vocês ainda não ofereceram um culto a ele. E quem sabe o problema vai ser resolvido. E assim os atenienses fizeram. Soltaram aquelas ovelhas, elas foram até um determinado lugar, pararam todas juntas. E naquele local que aquelas ovelhas pararam, eles construíram um altar e nomearam aquele altar de Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido. E assim que eles ofereceram o sacrifício, por ironia do destino, a chuva veio. O problema foi solucionado. E Paulo conhecia muito bem essa história, e quando ele vai pregar nessa cidade, ele diz: olha, esse Deus que vocês desconhecem, que eu estou anunciando para vocês,
Esse Deus que eu vos anuncio é o Deus que fez Ele é Senhor de tudo. No verso 24, ele diz: Ele fez o mundo, Ele fez tudo que existe, Ele é o Senhor do céu, Ele é Senhor da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. No verso 25 ele diz: nem é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. E é esse Deus que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo começa a pregar para ele, sabe por quê? Ele começa a anunciar a mensagem dessa maneira. Se ele estivesse pregando para judeus, ele começaria a sua mensagem a partir da revelação. O que significa isso? É que Deus, o nosso Deus, é um ser tão grande. Um dos atributos que caracteriza a pessoa divina é a infinitude. Deus é infinito. Como que um ser, uma criatura finita, teria condições de conhecer aquele que é infinito? Então a única possibilidade do homem conhecer Deus, isso não se consegue isso também através de investigação, como é feito, por exemplo, com a ciência, que faz as pesquisas, as experiências e chega a determinadas conclusões. Com Deus não é assim. A única maneira de se conhecer Deus é através da revelação. E o que é revelação? Revelação é um termo de origem no latim que significa tirar o véu. É como se tivesse um véu. Você tira aquele véu, então você pode contemplar o que está atrás do véu. Revelação é isso. E Deus se conhece por revelação. Deus se revela na natureza, na criação. Deus se revela na consciência humana. Deus se revela na palavra, como o Osório muito bem falou aqui hoje. A palavra, a Bíblia Sagrada, um livro que levou cerca de 1.600 anos para ser escrito, por autores humanos, mas nós temos aqui uma autoria divina, dupla autoria das Escrituras, porque a Bíblia não é um livro como os demais. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram não escreveram as suas ideias, mas falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então ela é a revelação escrita de Deus. Revela na criação, Deus se revela na consciência. Nós temos a Bíblia, que é a revelação escrita de Deus. E o clímax da revelação divina é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. João, quando falou acerca de Cristo, ele disse que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando Paulo começa a falar, como ele não estava falando para uma plateia de judeus, porque se fosse judeus ele falaria a partir da revelação, ele começa a usar a doutrina da criação, ele vai falar a partir da criação, ele diz: olha, esse Deus que eu vos anuncio, foi Ele que criou tudo, foi Ele que fez tudo. Esse Deus que vocês dizem desconhecer, Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Então hoje, a partir disso que Paulo falou, vocês estão fazendo uma das coisas mais importantes, principalmente aqui uma mensagem direcionada aos nossos formandos. Porque vocês estão se reunindo em um culto para ação de graças, para agradecer. E agradecer a quem? Você tem motivos para agradecer os seus pais, os familiares, a direção da escola. Vocês têm motivos para agradecer os professores, os mestres de vocês, até mesmo os colegas que fizeram parte dessa formação escolar de vocês durante tantos anos. Mas, sobretudo, hoje vocês estão tomando uma sábia decisão de vir até esta casa participar desse culto, porque vocês estão agradecendo a Deus. A Deus. Porque foi Ele que te deu a vida. Foi Ele que te dá Ele que te deu e te dá a capacidade para respirar. E é Ele que faz todas as coisas. Para você chegar aqui, você precisou de apoio de tantas pessoas e tantas coisas, mas sobretudo,
você precisou de Deus. Ele te deu a vida, Ele te deu saúde, Ele te deu forças. Quantas vezes durante essa trajetória muitos pensaram, quem sabe até mesmo em desanimar. Eu não quero mais ir para a escola. Quem sabe momentos que você pensou assim, eu não vou conseguir fazer essa avaliação. Mas você encontrou forças, mesmo não sabendo de onde. Você encontrou forças chegar até aqui. E hoje vocês estão encerrando um ciclo para iniciar uma nova etapa na vida de vocês, um novo ciclo na vida de vocês. E nada melhor do que encerrar um ciclo com gratidão e iniciar um novo ciclo também com gratidão e sobretudo agradecendo a Deus por esta dádiva e por esta vitória que Ele concedeu a todos vocês formandos. E não só vocês, mas como a Maricélia já disse aqui, toda a escola está alegre, porque eles participaram, eles estão participando desta vitória com vocês. Jesus, certa vez, Ele pregando, Ele disse que a gente tem que chorar com os que choram e tem que fazer o quê? Alegrar com os que se alegram. E hoje é noite de festa, hoje é noite de alegria. O choro que às vezes pode acontecer aqui hoje é um choro de emoção, mas é um choro de alegria. E nós estamos aqui justamente para alegrar com vocês por essa vitória de Deus na vida de vocês. Custou lágrimas, custou esforço, né? Às vezes noite de sono perdido, tempo dedicado, mas valeu a pena. Valeu a pena. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, isso agrada a Deus. E que a partir de agora, vocês levem para a vida de vocês a mensagem, aquilo que vocês receberam e aquilo que Deus, através das mensagens que vocês receberam aqui hoje, que vocês possam levar, entendendo que tem muito mais de Deus reservado para vocês daqui para frente. Se vocês chegaram aqui, daqui para frente tem mais. Todas as pessoas que vêm a este mundo, que Deus permite, ou que Deus dá a vida, conforme Paulo falou aos atenienses, Deus deu a vida para cada um de nós, e cada um de nós aqui temos um propósito nessa terra. Todas as pessoas que vieram a este mundo com um propósito dado por Deus. Moisés tinha o propósito de ser o libertador de Israel. Maria tinha o propósito de ser a mãe de nosso Senhor Jesus. Jesus tinha o propósito de morrer na cruz. Esse era o grande propósito da vida dele, para trazer a salvação para a humanidade. O apóstolo Paulo recebeu de Deus o propósito de plantar igrejas em várias cidades. E lá nesta cidade de Atenas, alguns filósofos ensinavam as suas filosofias, e alguns ensinavam, um grupo ensinava que tudo mudava. A vida é feita de uma constante mudança. Outros já ensinavam que nada muda, que a aparente mudança é apenas ilusão da mente. E aí veio Sócrates, e depois essa teoria foi desenvolvida por Aristóteles. E eu acho interessante isso, porque ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria do ato e da potência, para conciliar estas ideias divergentes na filosofia ateniense. Esse homem desenvolveu uma de teoria do ato e da potência. Significava isso, ele dizia o seguinte: olha, o ato é a realidade, a potência é aquilo que pode se tornar realidade. E ele falava, olha, a semente, ela carrega em si o potencial de ser uma árvore. Tudo que uma árvore é, ela carrega, a semente carrega. A semente carrega a potência de ser uma árvore, a semente carrega a potência do fruto. Só que ela existe em potência, mas quando a semente é plantada e ela nasce, se torna uma árvore e começa a produzir aquilo que era potência, se torna ato, se torna realidade. Parece que quando a gente ouve isso, parece que a gente está lendo a Bíblia, porque a Bíblia nos revela isso, a Bíblia nos mostra isso. Isso está intrínseco dentro da palavra de Deus.
Todo ser humano carrega em si um potencial dado por Deus, colocado por Deus dentro de você. Uma vez eu li um texto de um filósofo, de um teólogo, e esse teólogo disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Quando eu li aquilo, eu fiquei assustado, Maricélia. E aí eu continuei a leitura, ele falou, porque lá no cemitério estão enterradas empresas que nunca foram abertas, livros que nunca foram escritos, sonhos que nunca foram realizados, candidaturas que pessoas que desejaram, sonharam em ser um candidato e nunca foram, sonharam em se formar e nunca formaram. Mas graças a Deus que vocês transformaram essa potência em ato e hoje vocês estão vivendo a realidade de ser a primeira turma de formandos da Castro no ano de 2025. E daqui para frente, tenha isso em mente. O Deus que te deu a vida, o Deus que te dá a respiração, que Ele seja o centro da sua vida e você viva uma vida de agradecimento. Quando vivemos uma vida de gratidão, nós praticamos aquela virtude que o Osório falou aqui, que é a virtude do amor. E quando praticamos a virtude do amor, nós agradamos a Deus e glorificamos a Deus. E glorificar a Deus é o fim principal do homem. O fim principal do ser humano é a glória de Deus. E quando você ama o seu próximo, quando você age com amor, vive em amor, você glorifica a Deus. Até porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Que Deus é amor. Então, quando nós amamos, quando nós acreditamos que nós temos condições de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa em prol do próximo, em prol da comunidade, então isso é viver em amor, praticar uma vida de amor, e isso glorifica a Deus. Então a minha mensagem para concluir a minha palavra aqui nesta noite é essa. O Deus que te deu a vida, não se esqueça disso. O Deus que te dá a respiração, Ele precisa ser o centro da história da vida de vocês. Não esqueça disso. Você chegou até aqui e tem muita coisa, vocês carregam um potencial dentro de vocês para ir mais longe ainda, para conquistar coisas inimagináveis por nós que estamos aqui hoje. Mas não se esqueça disso. Esta vida que foi dada por Deus, faça dela um motivo de que Deus seja glorificado através dela. Porque muitos recebem de Deus a vida, mas Deus não é glorificado na vida que eles receberam. Eles usam esse bem que Deus deu, usam essa preciosidade dessa dádiva divina para fazer o mal, para praticar o mal. E infelizmente o nome de Deus não é glorificado através da vida dessas pessoas. Mas que hoje vocês saiam daqui valorizando isso, sabendo que esta vida, a respiração, a saúde, todas as coisas que você tem, que você vive, você recebeu e vai receber de Deus. Então faça para a glória de Deus, faça a vida valer a pena. E a vida que vale a pena é a vida de alguém que glorifica a Deus, que vive para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu volto a palavra ao nosso dirigente em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra, venha ser ação na vida de vocês, como foi falado. E eu vou devolver a palavra ao pastor Enivaldo, que é o dirigente em exercício na igreja. Mas eu tenho que destacar, a gente esqueceu de falar, mas o pastor João lembrou. É o primeiro formandos, da Escola Teresa de Castro. Então, para nós também é grande felicidade mesmo, é uma alegria. Tanto que, pela emoção, eu esqueci até dessa parte, Mas que o Senhor continue abençoando. Se for possível, tá, Marcelo? Você pegar o nome de todos que veio, vocês também, os padrinhos, que vai entrar na história da nossa igreja também. É uma história para a escola, para os alunos e também para a nossa igreja. A nossa igreja tem 57 anos e com certeza isso aqui é um marco também para nós. Que Deus continue abençoando. Depois, se for possível, anotar tudo para nós, o nome de cada um certinho, que eles vão também fazer parte, da história dessa igreja também. Deus abençoe, eu devolvo
a direção para o pastor Enivaldo. Amém, graças a Deus. Estamos já chegando ao final deste culto, né? Nós queremos, neste momento, parabenizar todos os formandos que conquistou uma das conquistas, né? Porque tem muitos ainda para vocês conquistarem ainda, né? Agradecer também o corpo docente da escola Teresa de Castro, né? Que Deus continue abençoando a cada um. Agradecer também o vereador Divânia, sua esposa também. Quero dizer a todos que vocês sempre serão bem-vindos aqui nesse templo, né?